E aí, tudo bem com vocês, povo de Deus, amigos? Hoje eu estou trazendo uma reflexão com base sempre na palavra de Deus. Hoje está nas cartas que foram enviadas a Timóteo e na primeira carta e no capítulo 1, a apresentação de Timóteo lá na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Paulo e Silas, junto com a comitiva, precisou sair o povo da cidade, não da igreja. Não estava gostando de Paulo falando sobre Cristo e perseguiu. E ele precisou confiou em Timóteo para fazer o papel de professor e pastor. Rapaz novo, mas que Paulo tinha trabalhado muito e confiou esse cargo. E olhe que lá a igreja estava começando, mas no meio dessa turbulência que Paulo precisou sair de lá com a comitiva, Silas, Lucas e outros, e ele sentiu no coração que era necessário que Timóteo permanecesse lá para instruir mais a igreja, ensinado sobre Cristo. O que eu queria trazer para vocês, para essa reflexão, com base nesse primeiro capítulo de Timóteo, é o que Deus tem para você através de uma tribulação, o que Ele quer te usar para ensinar e levar para aquele povo lá, em meio a tribulações, as pessoas que não queriam que o Evangelho se propagasse. Veja como é interessante. Isso lá atrás, eu acho que depois que Cristo ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou, eu acho que já tinha uns 30 anos, muitas conversas, muitas doutrinas espalhadas, querendo misturar o Evangelho e deturpar a palavra que Paulo estava ensinando, evangelizando nessa cidade e em outras cidades também, que não só foi nessa que aconteceu. E Paulo confiou em Timóteo porque, mesmo ele sendo uma pessoa jovem, é nisso que eu queria dizer para vocês hoje, pelo que Paulo tinha instruído a Timóteo. Mas Deus confia em você quando Ele te carrega a te colocar numa situação onde tu fica meio perdido, porque as tribulações, as perseguições, os momentos deixam você meio agitado, mas quando você reflete e para saber que você está sendo um instrumento de Deus neste local, você entende que Deus tem um propósito na sua vida. É esse a reflexão de hoje. E isso eu quero dizer não para o jovem, mas também para os velhos. Serve para todas as idades. Deus quer te usar em qualquer instante, em qualquer momento, qualquer situação. Seja essa meia turbulenta, mas Deus vai te usar. Como Ele pegou, Paulo precisou sair e ele sentiu no coração que o momento não era para deixar aquele povo lá sozinho. E deu essa incumbência a Timóteo, um rapaz novo. Mas quando Deus Ele te encarrega de te colocar neste lugar onde tu acha que muito problema, muita dificuldade e não tem condições, Ele confia em ti, porque Ele sabe o objetivo, por que te colocou ali. Ele te usou através de outras pessoas para você estar ali. É isso que eu quero te passar hoje nessa reflexão. No capítulo 1, versículo 16, ele relata que ele era um homem pecador, que tinha vários defeitos, mas Jesus, Deus, viu nele algo que poderia mudar a história, tanto de Paulo como o que Deus tinha para preparar para essas cidades que Paulo evangelizou. Deus sempre tem um plano para utilizar a cada um de nós. Assim foi com Paulo, uma pessoa que matou, que feriu, que negou essa palavra, o evangelho, e de uma hora para outra foi transformada, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus quer te fazer contigo. Se você ainda não é de Cristo, pode crer que Deus tem um propósito na tua vida. Ele vai te usar, Ele vai quebrantar esse coração de pedra que você tem, aonde você acha que não precisa de Deus, porque lá atrás já tinha essas pessoas. Paulo relata na carta de Timóteo que o povo já estavam cegos, surdos, de corações duros, e só queriam escutar aquilo que fosse para o melhor prazer para eles. Isso
é o que acontece hoje em dia. As pessoas só querem escutar se é melhor para ele. Assim, a tarefa de Timóteo era grande para aqueles que estavam ensinando coisas erradas e para aqueles que estavam duros com o coração, cegos, surdos, não querendo escutar, não querendo ver a luz, a glória de Deus na vida dele. Mas Timóteo permaneceu e aplicou naquele local, em Éfeso, a regra prática, a fé dele para continuar lutando um bom combate e o amor com o coração puro, sem discriminar ninguém, até esses que ensinavam errado, levavam a mensagem, e aqueles que estavam de coração duro e que não queriam escutar, porque Paulo disse para Timóteo e escreveu lá na carta para Timóteo falar para a igreja que ele foi transformado para ser exemplo, como você pode ser exemplo, porque tudo isso, como diz lá no versículo 17, é para a glória de Deus, porque Deus é o único, amados, não tem outra coisa. Ele deu o seu filho para ser o nosso Salvador, e é necessário a gente entender isso. E eu sei que tem muitas ramificações, muitas histórias faladas hoje em dia, até em vídeo, na televisão, ensinando ramos diferentes, dizendo que Cristo não é o Cristo, não é o Salvador, que até Deus não existe, existem vários deuses que manda e desmanda. Complicou o ensino, mas muitas igrejas estão firmes, muitos pastores estão firmes, aonde tem muitos escândalos, muitas tempestades, muitas bagunças, mas o evangelho não caiu, porque a palavra de Deus continua firme até hoje. E é isso que eu quero dizer a vocês. Se Paulo, é porque ele tinha um propósito, não porque Paulo conduziu, porque Deus tocou no coração de Paulo para deixar Timóteo lá, um rapaz novo, numa confusão tremenda lá em Éfeso, porque Deus sempre tem um propósito para você. E é isso que eu quero dizer. Aonde você estiver, se está bagunçado, no trabalho, ou numa região, ou em um local, na igreja, ou coisa, Deus te colocou porque Ele tem um propósito. E esse propósito, Deus está te capacitando para isso. Seja na tua casa, para evangelizar os teus filhos, os teus colegas de trabalho, seja em qualquer local. Deus está sempre te usando, amado. Em meio às dificuldades, em meio às pessoas que vão vir com palavras dizendo que Deus não existe, que Jesus Cristo é papo furado, que o evangelho é para enganar, Deus vai te usar. Creia nisso. Receba como Timóteo teve o seu propósito de permanecer lá em Éfeso, pregando com amor, sem discriminar ninguém, levar a palavra àqueles que precisam ser corrigidos, mas com amor. É assim que Deus quer te usar. Que essa palavra lembre a você que você não está à toa. Deus tem sempre algo, um propósito, um trabalho, uma missão para te enviar. Creia nisso. Ele transformou Paulo, ele vai transformar você, ele vai te capacitar como ele capacitou Timóteo. Ele vai te colocar em qualquer lugar que você acha perturbador, mas ele vai te dar as ferramentas certas para tu fazer algo extraordinário. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que isso possa a tu entender que Deus está sempre contigo, perto, e fazendo tu tirar a cegueira, a surdez e o coração duro, porque também serve para você também. Quem sabe Deus não quer te resgatar, fazer algo tremendo no ministério dele. Deus está te preparando, Jesus está vindo, mas algo tremendo, eu digo a você, vai acontecer na tua vida, na tua família. Que Deus abençoe, faça danças tremendas para tu perceber que Deus está trabalhando na tua casa, no teu coração, aonde você estiver. Com certeza Deus te ama. Fica com Deus, amados.